Imagine um líder que nasceu em uma pequena cidade da Espanha, mas conquistou o mundo com a força de um gigante e a sabedoria de um filósofo. Esse homem foi Trajano, o imperador que transformou Roma em um império ainda mais poderoso entre 98 e 117 d.C. Sua história não é apenas sobre conquistas militares, mas sobre um governante que soube unir grandeza e humanidade como poucos. Filho de um militar de alta patente, Marco Ulpio Trajano, ele herdou não apenas o nome, mas também o espírito guerreiro do pai. Começou sua carreira como um simples soldado, lutando nas fileiras das legiões romanas contra judeus e partas. Não era um príncipe mimado, mas um homem forjado no calor das batalhas. Em 91 d.C., já como cônsul, demonstrou sua capacidade de comando nas fronteiras do Reno, ganhando o respeito de todos e o título honorífico de germânico, um reconhecimento que apenas antecipava sua glória futura. Trajano não era apenas um estrategista brilhante, mas um homem de constituição física excepcional. Adorava desafiar a natureza, caçar animais selvagens em florestas densas, escalar montanhas íngremes, nadar em mares revoltos. Mesmo como imperador, nunca abandonou o estilo de vida espartano. Marchava à frente de suas tropas, dormia em condições precárias e se alimentava como qualquer legionário, queijo, salame e posca, aquela mistura simples de água, vinho e vinagre que mantinha os soldados em pé. Enquanto outros imperadores se deixavam carregar em liteiras, como se o chão fosse indigno de seus pés, Trajano caminhava pelas ruas de Roma, demonstrando que o verdadeiro poder não precisa de ostentação. Sua justiça era tão legendária quanto suas vitórias. Ao assumir o trono, varreu de Roma a praga dos delatores, aqueles que viviam de acusações falsas e semeavam o terror. Não apenas interrompeu os processos por ofensa à majestade imperial, como também ordenou que esses parasitas sociais fossem afogados no mar. Plínio, o jovem, testemunhou que, pela primeira vez, os romanos passaram a temer mais as leis do que os informantes. Trajano não governava pelo medo, mas pela equidade. E que governante foi aquele? Melhorou estradas e portos, impulsionando o comércio e a economia. Criou programas para educar órfãos e filhos de famílias pobres, mostrando que um império forte se constrói com pessoas, não apenas com exércitos. Garantiu o abastecimento de trigo para Roma, livrando a cidade da dependência do Egito e, quando a fome assolou os egípcios, foi ele quem os socorreu com alimentos. Mantinha contato constante com as províncias, como um pai que vela por todos os seus filhos, sem jamais perder de vista os confins do vasto território romano. Não à toa, o Senado o homenageou com o título de Optimus Princeps, o melhor dos imperadores. Afinal, como ele mesmo disse, desejo ser o tipo de imperador que eu gostaria de ter, se fosse um cidadão comum. Mas Trajano não era apenas um administrador sábio, era um conquistador implacável quando a segurança de Roma estava em jogo. Os dácios, povo guerreiro que habitava o que hoje é a Romênia, haviam se tornado uma ameaça. Não só desafiavam o poder romano, como tentavam alianças perigosas com os partas, os eternos rivais de Roma no Oriente. Em 101 d.C., Trajano declarou guerra. 5 anos depois, a Dácia foi esmagada, transformada em província romana, e seu ouro, mais de 165 toneladas, inundou os cofres imperiais, fazendo o preço do metal cair. Para celebrar, Roma viveu 123 dias de festas grandiosas, 10.000 gladiadores lutaram nas arenas, 11.000 feras foram abatidas, e o povo recebeu não só pão, mas vinho e óleo como nunca antes. Cada cidadão ganhou 650 denários, o dobro do salário anual de um soldado. E, para que ninguém esquecesse aquela vitória, Trajano ordenou a construção de um novo fórum, batizado com seu nome, um monumento à grandeza de Roma. Sua ambição, porém, não parou por aí. Logo após dominar a Dácia, voltou seus olhos para o Oriente. Em 106 d.C., anexou o reino nabateu, criando a província da Arábia. Mas seu maior desafio ainda estava por vir, os partas. Em 113 d.C., partiu para a guerra. Um a um, os territórios caíram, a Armênia foi reconquistada, a Mesopotâmia se rendeu, e até a capital parta, Ctesifonte, foi tomada. Os romanos chegaram ao Golfo Pérsico, e diz a lenda que, ao ver o navio partir para a Índia, Trajano ter murmurado, se eu fosse mais jovem, seguiria seus passos. Parecia que nada poderia detê-lo. No entanto, o destino tem suas ironias. Enquanto Trajano planejava novas conquistas, rebeliões explodiram nas províncias recém-conquistadas. E, durante o cerco a uma fortaleza na Mesopotâmia, adoeceu subitamente.
Alguns suspeitaram de veneno. O império que havia levado ao ápice tremia agora com sua possível perda. O homem que caminhara incansavelmente pela terra, que desafiara mares e montanhas, via sua jornada chegar ao fim. Mas seu legado? Esse permaneceria para sempre. Porque Trajano não foi apenas um imperador. Foi o último dos grandes conquistadores de Roma, mas também um governante que entendeu que a verdadeira força está em servir ao povo, não em dominá-lo. Um homem que, mesmo no trono, nunca esqueceu que era, acima de tudo, um romano entre romanos. No verão de 117, quando o sol queimava as terras da Síria, Trajano regressou a Antioquia, não como conquistador invencível de outrora, mas como um homem que sentia o peso dos anos e das batalhas. A espada que um dia brandira com destreza agora repousava, enquanto ele confiava o comando das legiões e o governo da província a seu parente, Adriano. Não era uma escolha ao acaso. Adriano já provara seu valor nos campos de batalha, e em seus olhos Trajano via não apenas um sucessor, mas um homem capaz de carregar adiante o sonho de Roma. Foi em Antioquia que o destino, implacável, abateu-se sobre ele. Um derrame paralisou parcialmente seu corpo, mas não sua vontade. Mesmo quando a doença o consumia, Trajano ordenou que o levassem de volta a Roma. Não como um fugitivo da morte, mas como um imperador que, até o último suspiro, pertencia ao seu povo. E assim, no pequeno porto de Celino, na Cilícia, em 9 de agosto, o coração do último grande César parou de bater. A notícia de sua morte chegou a Adriano 2 dias depois, como um eco de uma era que se fechava. Sem hesitar, as legiões da Síria aclamaram-no como o novo Augustus, selando com sangue e juramento a transição de poder. Mas o legado de Trajano não poderia ser enterrado com ele. Seu corpo foi transportado em cortejo solene até Roma, onde repousaria em uma urna de ouro, guardada no pedestal da coluna que levava seu nome, aquele monumento que eternizaria suas vitórias, esculpido em mármore para que nenhuma geração esquecesse. No topo da coluna, ergueu-se sua estátua, não como um homem, mas como um deus. Porque Trajano não morreu, transformou-se em mito. Os romanos, que o amaram em vida, agora o adoravam como divindade. E assim nasceu o costume. Ao passar o poder a um novo imperador, desejava-se que fosse mais feliz que Augusto e melhor que Trajano. Não era uma simples formalidade, era o reconhecimento de que ele havia sido o árbitro de uma era dourada, o padrão pelo qual todos os outros seriam medidos. Porque ser como Trajano não era apenas governar. Era liderar com justiça, conquistar com honra e, acima de tudo, deixar atrás de si uma Roma mais forte do que a que se encontrou. E isso, nem a morte poderia apagar.